Qual é o pensamento dominante na sua mente? É de crescimento ou retrocesso? Graças a Deus. Sente-se, por gentileza. Em nome de Jesus. Privilégio de podermos começar o mês assim, né? Começar o mês na presença do Senhor, buscando a graça e o favor dele sobre nós. E hoje o Senhor traz essa palavra de volta a nós. Você sabe, a primeira vez que Deus nos trouxe essa palavra, eu sempre falo que uma palavra não é só uma palavra. Parece que é uma pregação. Não, não é só uma pregação. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Primeiro ele fala o que ele vai fazer. Por isso que sempre que você estiver na igreja, tenha esse zelo, esse capricho. Não recebe assim, a pregação foi boa. Não é a pregação foi boa. Tem uma palavra que é liberada. E eu posso falar sobre isso, porque as primeiras vezes que essa palavra veio, e alguns que estão aqui vão se identificar com isso, muitas coisas mudaram de lá para cá. Muitas coisas aconteceram, já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir de lá para cá. Diga comigo, crescimento abundante, progresso e glória. Mais uma vez, diga crescimento abundante, progresso e glória. Começa com Isaías 54, que é a nossa palavra para esse ano. Quando nós pregamos sobre isso, volta na memória de vocês que estiveram comigo, que eu comecei falando exatamente assim, ó. Este é um tempo, uma era, diga comigo, de avanços. É tempo de amadurecimento e tempo de ceifa. Depois, nós falamos o seguinte, nós estamos num ponto de avanço, e Deus está nos dando uma ordem para avançar. Posicione-se. Posicione para o avanço. Um lugar novo, um nível novo, resultados novos e alguns, geografia. Expansão. Conquista de territórios. Quem se lembra disso? Isaías 54, cante mulher estéril que nunca teve filho. Enxoar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Cante antes. Cante profeticamente. Adore profeticamente. Louve profeticamente. Quer dizer, cante mulher estéril porque ainda não gerou. Mas a esterilidade, ela vai chegar ao fim. Limpe o terreno para as suas tendas. Diga comigo, limpe o terreno para as suas tendas. Quando você limpa o terreno, é preparação. Diga comigo, limpar o terreno é preparação. Limpe o terreno. Você não começa uma construção sem limpar o terreno.
Você nunca começa sem isso. Amplie suas tendas. Diga comigo, amplie suas tendas. Limpe o terreno e amplie. Começando aqui. Começando aqui. Esse é um desafio. Diga comigo, pense grande. Não é fácil pensar grande. Tem que estar movido pela fé. É ou não é? Não é fácil pensar grande. Eu me lembro que nesse dia eu ainda disse assim, primeira vez que eu acho que foi 2025, não sei, 2024 final, não sei. Pensar grande é acreditar que você possa prosperar. Eu ainda disse assim, quando o ministro era Paulo Guedes, talvez era mais fácil, né? Aí quando entra o Haddad, fica mais difícil. De lá para cá muita coisa mudou. De lá para cá o cenário brasileiro mudou. Muita gente retrocedeu. E muita gente avançou. Muita gente cresceu, apesar de tudo. Apesar. Que é sempre assim. Atipita, apesar das circunstâncias. Estique as cordas e firme bem as estacas. Se prepare, alicerce, finca bem as estacas. Estacas firmes. Estique as cordas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Lembra disso? Vai precisar de bastante espaço. Às vezes, quando vem uma palavra, a gente pensa assim, como? De que forma? Mas esse é o lindo. Eu só creio e tomo posse, o como é com Deus. O que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, eu não sei. Eu só acredito. E começo a fazer o que é a direção, porque pensar grande é comigo. Eu sei que pensar grande é um desafio que nós temos. É um grande desafio que nós temos. Porque você dominar a sua mente não é uma coisa simples. Concorda comigo? Sim ou não? Dominar a mente não é uma coisa simples. Então esse é um desafio que nós temos. Como é que eu vou pensar grande? Olhando para a minha realidade, olhando para o cenário, olhando para as circunstâncias. Simplesmente eu vou pensar. Existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. E Ele dá uma direção e cabe a mim crer na direção e seguir. Nós vivemos por fé. E a melhor coisa que existe é viver por fé. Porque viver por fé significa você viver na direção e na dependência de Deus. E quando eu falo dependência, não tem nada a ver ficar parado. Até porque a pouca leitura que eu fiz até agora tem direcionamentos, não tem? Pense grande, estica suas tendas, finque bem as suas estacas. Você vai precisar de muito espaço para a sua família em crescimento. É desafiador. Vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas, lugares abandonados. Não tenha medo, você não será decepcionado. Fala comigo, fala com fé, diga, não terei medo. Diga, eu não serei decepcionado. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, não tenha medo. Você não será decepcionado. Não se acanhe, quer dizer, não se intimide. Você não vai passar vergonha. Não se intimide. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente
as humilhações da juventude. E a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Tem coisa que vai servir só para testemunho, né? Sim ou não? Sabe aquela frase bacana? Não é arrogante, é humilde, né? Se eu fui pobre algum dia, nem me lembro mais. Não é? Por quê? Porque a promessa é de crescimento. A unção é de crescimento. Nós falamos assim, diga, eu tenho o DNA da grandeza. É o DNA de Cristo. Eu tenho o DNA da grandeza. Então, vamos lá, eu disse, um lugar novo, um nível novo. Aliás, estamos num ponto de avanço. Deus está dando ordem para avançar. Posicione-se em avanço. Um lugar novo, um nível novo, resultados novos e alguns até geografia nova. Nós falamos, pessoas enraizadas em Deus prosperarão poderosamente. Diga, esse sou eu. Diga, esse sou eu. Diga, eu vou prosperar poderosamente. Isso é fé. Isso é fé. Ah, bicho, nós vamos olhar para o cenário. Que cenário? Está lá, Isaías 60. As nações estão em trevas, mas sobre nós resplandece a luz do Senhor. A glória, se vê a glória do Senhor. Deus está fazendo uma coisa nova, nos dando, diga comigo, ferramentas novas, uma visão renovada, vamos lá, e estratégias novas. Sabe aquelas estratégias que Deus fala assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Não é? Como é que eu não pensei nisso antes? Eu não pensei nisso. Mas de onde veio isso? Deus dando estratégias novas. Então, vamos lá, hoje é dia de crescer, de crer, romper, para que possamos viver e nos mover nessa unção. Tenha Deus como seu parceiro. Deus quer estar envolvido em tudo na nossa vida. Deus não conhece crise, gente. Quem conhece crise somos nós. Mas Deus não sabe o que é crise. Se Deus estiver envolvido, você vai receber ideias, estratégias, visão, que outros não têm. E graça para fazer o que as pessoas não têm. Eu já falei sobre isso. Tem pessoas que tentam fazer a mesma coisa, mas não dá certo. Porque tem uma graça ali. Tem gente que tenta fazer a mesma coisa, não dá. Porque tem graça, tem unção, tem favor ali. Vamos lá. Lucas, capítulo 5. Estando Jesus à beira do lago de Genesaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Para fazer o quê, gente? Para fazer o quê? Então, ouvir a palavra de Deus, olha o resultado que traz em ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios. 2 barcos o quê? Deixados por pescadores para lavarem as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão. É a mesma coisa dizer assim, entrou numa das empresas, entrou porque aquele barco era um negócio. Aquele barco era um negócio. E aquele negócio não tinha resultado. Aquele negócio estava vazio. Redes vazias. Então,
pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Outro dia eu falei sobre isso. Para quem andou sobre as águas, ele não precisava entrar no barco, precisava? Sim ou não? Ele andou sobre as águas, ele poderia falar assim, eu vou ali, vou ficar em pé ali e vou falar com vocês daqui. Mas aí a gente entende que ele queria mudar a realidade daquele barco. Ele queria mudar aquela realidade. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, diga comigo, trabalhamos duro a noite toda, diga e não pegamos nada. Foi falta de trabalho? Trabalhou duro? Se esforçou? Mas não pegou nada. Não teve resultado. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, diga comigo, vou lançar as redes. O que está escrito aí? Agora vamos lá, diga comigo, dessa vez. Que vez? Dessa vez, com Jesus no barco, a direção certa, com a instrução certa, dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a rasgar-se. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos, diga comigo, estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quer dizer, no mesmo dia que tiveram o maior fracasso, no mesmo dia tiveram o maior sucesso. Isso é incrível. Isso é incrível. No mesmo dia, quer dizer, numa madrugada, uma realidade. Depois, uma outra realidade, algumas horas após outra realidade. Qual é a diferença? Diga comigo, Deus quer que eu cresça. Olhe para quem está do seu lado e fala, Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer que a gente cresça. Deus está na multiplicação. Deus quer que você cresça. Esse é o nosso desafio, acreditar que Deus quer que você cresça. Crescimento, você tem liberdade do medo, do estresse, do tempo. Você é um canal de bênção para outras pessoas. Você enche outros barcos. Você é um instrumento, um canal. O crescimento traz isso. Essa unção de crescimento traz isso. Deus quer que você cresça, porque tem um propósito. Diga, Deus quer que eu cresça, porque tem um propósito. Olha como é que a bênção, ela se estende, né? Antes era só todos os barcos vazios, agora um barco se enche, tem que chamar outro barco, ambos estão lotados, não estão comportando a quantidade de peixe. Resultado. Agora, como é que muda esse resultado? Gente, alguém já teve aquela experiência de fazer a mesma coisa que está fazendo ou fez, mas até então o resultado era um. Depois Jesus entrou no barco, o resultado é outro, completamente diferente? Sim ou não? Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Mesmo barco, mesmo lago, mesmo pescadores, mesmas redes, resultado diferente. Mesma mesa, mesma cadeira, mesmo telefone, mesmo computador, mesmo resultado diferente. Resultado completamente diferente. Aqui atraiu uma unção que antes não tinha. Eu
Eu sempre falei para vocês que esse é um dos meus testemunhos de vida. Essa passagem bíblica é um dos meus testemunhos de vida e eu vivi isso. Agora, eu fico encantado quando eu reflito sobre isso. Por quê? O que de repente mudou ali fez com que os peixes corressem para aquelas redes. Antes não entrava, fugia da rede, agora entra na rede. O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Antes fugia das suas redes, agora corre para as suas redes. Antes fugia do seu negócio, agora corre para o seu negócio. Antes fugia de você, agora corre ao seu encontro. Antes lançava a rede, rede vazia. Lançava a rede, redes vazia. Lançava a rede, redes vazias. Ou resultado pequeno. Mas agora, lança as redes, eu não dou conta da quantidade. Ora, aquele que semeia, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Semente e pão. Deus dá semente. O que a gente faz com a semente? Planta, semeia. E Deus abençoa. Às vezes, esse é o propósito. Eu volto a dizer aqui, gente. Eu volto a dizer aqui. Como é que eu sei que isso tudo funciona? Só tem uma maneira. Você colocando em prática. Não tem segredo isso. Como é que eu sei que isso funciona? Como é que a gente sabe que isso funciona? Gente, para muita gente falar que nós estamos parados aqui agora, um grupo de pessoas como este, parado aqui, 9h40 da manhã, dentro de uma igreja, cultuando, ouvindo uma palavra, não é um pouco inconcebível? Mas como é que a gente sabe que isso funciona? Porque, inclusive, se não funcionasse, ninguém estava aqui. É verdade ou não é? Muda internamente e externamente. Ninguém estaria. Como é que eu sei que isso funciona? Fazendo. Tendo a coragem para acreditar. Tendo a coragem para agir a fé. Tendo a coragem para dizer, Senhor, entra no meu barco, eu não vou fazer nada se o Senhor não estiver no meu barco, com o Senhor no meu barco, os peixes serão atraídos para a minha rede, pode ser o mesmo lago, pode ser o mesmo barco, pode ser as mesmas redes, pode ser os mesmos pescadores, a diferença está no Senhor, se o Senhor estiver dentro desse barco. Aí que está o ponto. O resultado, ele muda através dessa unção. Dica de oração? Vou falar a que eu fazia. O que você faz não tem muita gente fazendo? Ou precisando do serviço que você presta ou do que você oferece? Sim ou não? Senhor, tem muita gente fazendo, traz para a minha rede. Tem muita gente que precisa do que eu tenho para oferecer. Tem muita gente que precisa do que eu tenho. Senhor, me dá estratégia, me dá visão, eu vou lançar as minhas redes. Mas se o Senhor não fizer entrar nas minhas redes, será um fracasso. Se o Senhor não colocar nas minhas redes, será um fracasso. Quem faz entrar nas suas redes? O Senhor. Quem envia as suas redes? O Senhor. Isso é incrível, não é? Pode fazer a mesma coisa que você, mas não o resultado. Diga comigo, honra o Senhor com a tua fazenda. Ah, bispo, eu não tenho fazenda, é bens. Com os teus bens. E com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Não é talvez encherão, se encherão. E transbordarão de mosto os teus lagares. Sabe o que significa isso? Princípio da mordomia. Honra o Senhor com o que Deus tem confiado nas suas mãos, e Ele vai
multiplicar e confiar mais. É o princípio de governo. Como é que a gente sabe como é que isso funciona? É só você analisar. Aqui nós estamos num grupo corporativo. Você encontra uma pessoa. Se perguntar aqui as lideranças, falar assim, o que é necessário para uma pessoa ser promovida e confiado mais a ela? Ela tem que honrar na medida que ela está. E multiplica. Seja um multiplicador. Jesus transformou água em vinho. Jesus, quando for falar que se ele pagava imposto para Pedro, seu mestre não paga imposto? O Senhor falou, Pedro, para não escandalizar, vai lá e lança o anzol, e o primeiro peixe que você tirar, tem lá o dinheiro para pagar o imposto, meu e o seu, vai lá e paga. Como é que ele sabia que tinha dinheiro na boca daquele peixe? Que é aquela frase que eu amo, ó. Sabe que na Bíblia tem 3 pescas. Essa pesca que a Bíblia não descreve são redes cheias. Ali de certo tinha pequeno, tinha grande, tinha peixe de toda espécie. Depois a Bíblia fala de outra pesca, que era 153 grandes peixes. Quanto, gente? 153 grandes peixes. Tem gente que precisa do cardume, tem gente que precisa já, estamos em outro nível, preciso de 153 grandes peixes. Eu não sei se isso mês, se eu preciso disso no mês, ou se eu 153 grandes peixes, seria já maravilhoso, de junho para frente. Ouse, ore, determine, profetize. Ô Dani, vem cá, compartilha com o pessoal. Primeira vez que a Dani estava na igreja, que nós pregamos sobre os 153 peixes, que foi, nós entramos em oração por 153 grandes peixes, dentro dela, como? Dentro dela veio, como? Escuta. Tudo bem? Tá bem. Boa noite. Boa noite. Dani, o que você faz? Eu sou engenheira e designer de interiores. Tenho um escritório de engenharia e arquitetura. Eu vou dizer assim, essa moça está na igreja há quanto tempo? Vai fazer 5 anos esse ano. Quando você chegou, com a mão na frente e outra atrás, sem saber o que ia fazer, como é que ia fazer, cheia de sonhos, mas como? Eu, inclusive, não tinha nem escritório aberto quando eu cheguei na igreja, né? Eu trabalhava de home office, minha família morava longe, e realmente eu cheguei na igreja com a vida sem perspectiva de futuro, né? Eu tinha minha profissão, trabalhava, mas não tinha aquele pensamento grande, né? Era uma vida realmente assim limitada. Quando você me ouviu pregar um dia sobre os 153 grandes peixes, o que aconteceu dentro de você naquele momento? Qual foi o primeiro pensamento que veio? Confronto, né? Eu falei, não deve ser para mim, né? Eu ouvi a palavra sempre, né? Ouvindo, mas tomei posse, mas não com aquela convicção que era para mim. Na verdade, eu tinha ouvido essa palavra ali no final dos 52 dias do ano de 23, pela bispa. Quando ela falou, aí sim que eu não achei que fosse para mim, né? Até pelo meio do meu negócio, 153 clientes, são 153 serviços, né? Enfim. E aí o senhor, eu vim num culto de sexta, quando o senhor pregava de manhã, na sexta, o senhor fez essa palavra, né? Passou pelas 3 multiplicações. E quando veio a terceira, eu senti muito forte o Espírito Santo falando comigo, que era para eu tomar posse daquela palavra, que não tinha
né, não era para me duvidar de como seria, era só para mim crer naquilo, e eu tomei posse muito, muito forte naquele dia, tinha poucas pessoas na igreja, então eu tomei posse. E aí, na semana seguinte, uma conexão, uma pessoa, né, um negócio, me rendeu não só 153 clientes, né, que foram mais de 200, e foi o começo de um propósito na minha vida, né? Porque isso daí foi o começo de um testemunho, igual eu já compartilhei com o senhor, né? Foi o que me alavancou para que eu pudesse entrar no negócio que eu queria, que era construir casa para venda, né? Então, isso daí me trouxe um capital, entreguei, né, vários serviços, fez com que eu mudasse toda a minha perspectiva, o meu escritório, mudei meu escritório, mudou o meu nível de clientes, né? Então, foi dali dos 153 grandes peixes. Olha que coisa interessante. Então, a primeira vez que ela ouviu em 2023, veio aquele confronto. Não é para mim. Como? O como é com Deus. Segunda vez que ela ouviu, ela já estava um pouco mais aberta à palavra. Eu me abro para ela. Mas como? Também. Eu me abro, eu creio. Não vou limitar o poder de Deus. Como vai fazer agora é com Deus. Aí uma conexão, veio mais de 200 clientes. Uma conexão que abriu uma porta para mais de 200. Que gerou algo para ela, que ela já ampliou. Agora, eu não preciso só projetar para pessoas, eu vou construir também as minhas casas. Já fez, já vendeu e já está expandindo o negócio. Por que eu estou trazendo testemunho dela? Se envolva com as coisas certas. Inclusive, eu não tenho essa preocupação. Você sabe que nós somos uma das poucas igrejas que trabalha forte isso aqui. Religioso não gosta. Inclusive, muitas vezes eu sou criticado. Estou me importando com crítica. Eu quero ver isso aqui. Sabe por quê? Quando a gente vai a fundo na história dessa moça, ela veio para cá numa situação triste. Triste. Sem saber o que seria da vida dela. E Deus tinha um propósito lindo aqui. Trouxe ela a esse lugar para abrir a mente dela. Abrir a mente dela. E aqui, nós estamos falando isso aqui, mas as questões dela já tomou proporções muito maiores. Muito maiores. Apesar de ser jovem, já tomou uma outra proporção. E a gente, peraí, a Bíblia não diz que Deus levanta o pequeno? Sim ou não? Ele não pode tornar grande e forte qualquer pessoa? Sim ou não? Ele não capacita? Ele capacita, sim ou não? Ele não dá visão? Ele não dá direção? Ele não dá estratégias? Ele não dá graça? Ele não dá favor? Se a mulher do fluxo de sangue fosse pensar, gente, mas eu já tentei, gente, eu já fui tantos médicos, já fui em tantos lugares. Não, ela esqueceu tudo aquilo e falou, agora eu vou na fé. Eu vou na fé. E Deus vai operar. Eu creio, ela pensou, o texto está escrito, ela pensou. Esse é o nosso desafio. Pensar. Pensar certo, porque pensar errado é a coisa mais fácil. Inclusive, a gente tem mais a tendência a pensar errado do que certo. É verdade ou não é? Então, eu estou trazendo a história dela. Por quê? Porque naquele momento ela pensou, mas como? Como é que eu vou chegar? De que maneira? Talvez venha aquela vozinha assim, né? Eu sou apenas.
Eu sou apenas. Eu falo que Deus ele foi insistente, né, comigo, porque o Senhor tinha lançado antes Jeremias 29:11, que começa falando sobre construam casas. Sim. E eu tomei posse naquele dia porque a palavra foi muito voltada para isso, né? E eu tinha esse desejo no coração, mas eu falei, como que eu vou fazer, né? Por onde eu começo? Não tenho recurso. E os 153 peixes veio depois dessa promessa, ou seja, Deus trouxe o meio, né? Então eu falo que ele foi insistente porque no dia que ele lançou Jeremias 29, eu também não acreditava que fosse para mim. Como é que eu vou construir casa? É bem isso. Então eu falo assim, é para honra e glória do Senhor, porque eu falo que esse testemunho ele gerou outros, né? Não só na vida financeira, como a familiar, porque depois de tudo isso eu me firmei aqui em Rio Preto. Eu falei, não, meu propósito é aqui. Falei, pai, mãe, é aqui que eu vou ficar. E eles vieram depois de Rondônia para cá e isso se tornou completo, né? Então eu falo que foi um ano muito marcante na minha vida. E olha que bonito que você falou. Isso já te abriu outras portas, outras conexões, outras parcerias e outro nível de clientes. Exato, outro nível de cliente, né? Foi um crescimento gradativo. Eu falo assim, realmente eu sou uma improvável, né? Porque é muito pouco tempo de escritório aberto, são resultados consideráveis, né? E Deus, a cada ano, ele vai levando para um novo nível realmente de clientes. É meio que a preparação, é o que o senhor sempre fala, né? Que a gente tem que estar preparado, porque quando vem, aí você imagina, 153 que viraram 200 na tua mão. Se eu não tivesse ali alicerçado, eu não ia dar conta. A bênção ia se tornar, né, pesada para sustentar. Né? Onde a porta, Deus abre a porta, só que você não mantém ela aberta. Você não tem estrutura para isso. Está entendendo? Por isso que a gente tem que respeitar processos, aceitar o processo e aproveitar cada momento desse processo. Deus está me treinando, Deus está me preparando. Preparando para... Aqui é só o começo. É só o começo. Percebe? Eu pedi uma coisa para você. Não participe de culto. Receba a direção. Você vê que cada palavra é uma direção. Deus está falando o que para mim? Me dando a direção das orações que eu vou fazer, das estratégias que eu vou começar a traçar. Construa a casa, construa, mas como que eu vou construir? Estou no segmento, mas como que eu vou construir? O resto é Deus. Amém? Amém. Quem entendeu, por favor? Olha, eu trabalho com testemunho, gente, porque eu gosto de testemunho. Testemunho para mim é motivador. Todo mundo que compartilha coisas comigo, esse para mim me alimenta. É motivador. Toda a história foi assim. Quando você... Espera aí, o que a Dani tem... O que a história da Dani tem diferente da história do A, do B, do C? Que são pessoas que... Nada. É mais um testemunho para edificar a nossa fé. Para mostrar a veracidade da palavra. Você aprender a orar certo. Esperar certo. Abrir a visão. Deus levanta o pequeno. Deus faz na vida do improvável. E eu estou falando para você, eu sinto tranquilidade para falar, porque recentemente eu tive que estar dando 2 vezes. Já para as novas estratégias. A gente já conversando de, né, ampliações novas, projetos novos, que já está em expansão. Só o começo, né? Só o começo. Até a Tamires me chamou para gravar a chamada 52 dias, eu falo que os 52 dias é o propósito da minha vida, né? Porque tudo o que aconteceu na minha vida foi dentro dos 52 dias. Aí eu falei, esse é o 5º ano e a gente já vai sair com mais um testemunho, em nome de Jesus. Para Jesus. Obrigado. O que seria para você esses 153 grandes peixes? Clientes, negócio, contratos. É possível, sim ou não? Às vezes a gente fica naquela guerra assim, mas isso não acontece assim. Maravilhoso. Geralmente não acontece, mas comigo vai acontecer. Né? Geralmente, naturalmente, não é assim que acontece, mas como a gente não vive naturalmente, diga, vai acontecer. Diga comigo, Deus não quer que eu diminua,
e sim que eu cresça. Deus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, transformou fez uma multiplicação extraordinária, alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sobrou 12 cestos cheios. Estou contando história para você, não. E para a gente orar, nós falamos algumas vezes aqui sobre, diga comigo, a lei do pensamento dominante. Quem lembra? Deixa eu ver, quem lembra? Quem não lembra disso? Levanta a mão, por favor. Não? Então, o que significa a lei do pensamento dominante? A sua vida sempre vai na direção do pensamento dominante na sua mente. Por isso que o nosso desafio é colocar os pensamentos certos. É ampliar a nossa visão. Todas as vezes que Deus quis mudar a perspectiva de alguém, Ele deu uma imagem. Está lá Abraão, lá se lamentando na sua tenda, o que o Senhor vai me dar? Porque até agora o Senhor não me deu um filho e tal. Aí o Senhor falou, sai da sua tenda, Abraão. Sai da sua tenda, olha para o céu. Olha para o alto, veja. Conte as estrelas. Porque se você puder contar as estrelas, assim será a sua descendência. Tirou ele daquele mundinho e deu uma imagem de grandeza para ele. Está entendendo ou não? Então, é essa imagem que eu quero que você tenha, Abraão. Coloque essa imagem de grandeza. O anjo do Senhor aparece a Jacó e disse assim, quando Jacó estava ali sendo lesado, enganado: Jacó, levante os olhos e veja que o rebanho que cobre as ovelhas são salpicados, listados e malhados. É assim que vai nascer, é assim que você vai crescer, é assim que vai prosperar. Levante os olhos e veja, olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja. O pensamento dominante. Pensamento dominante. Fique em pé para eu orar, para você não cochilar. Volta aqui. Volta aqui. Ó. Qual é o pensamento dominante na sua mente? É de crescimento ou retrocesso? Diga comigo, crescimento abundante, progresso e glória. Esse é o pensamento dominante que está dentro da sua mente? Ou não haverá crescimento, não haverá progresso e não haverá glória? Porque se a gente caminha de forma natural, é essa visão que a gente vai ter. Qual é o pensamento dominante? Quantos contratos? Quanto eu vou elevar o meu faturamento? Quanto eu vou expandir? Qual é o pensamento dominante na sua mente? Isso é uma lei. E é simples da gente entender. Se eu não acredito em nada, eu não vou fazer nada. É verdade ou não é? Se eu acredito, eu já começo a pensar grande e dar os passos. Inclusive as minhas orações mudam. Se lá na pesca maravilhosa, o Senhor, as redes que eram vazias, veio lotadas. Não foi só aquele barco, teve que chamar outro barco para lotar. Depois outra pesca, 153 grandes peixes. Deus não pode fazer isso hoje? Pode ou não pode? Quanto você acredita? Vai fazer. Contratos, clientes, negócio, promoções, estratégias novas, visão nova. Deixa eu voltar aqui rapidinho aqui, que eu teria muita coisa para falar. Vai para Isaías 60, por favor. Levante-se e refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos.
Diga comigo, mas sobre você raia o Senhor. Diga aí, sobre você se vê a sua glória. Sabe o que é lindo disso aqui? Ver a glória do Senhor. Isso não é a minha capacidade, sua capacidade, nossa habilidade, é a glória do Senhor que você vê sobre você. Porque o que eu sempre falo, fazer o que a gente faz, muita gente faz. Mas, sobre você, vê a glória do Senhor. As nações virão à sua luz. Nações, multidões. Elas virão à sua luz. Elas são atraídas pela luz, pelo seu nível de influência, pela glória que está sobre a tua vida. Os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olha ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm seus filhos, vêm suas filhas, vêm carregados dos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Diga comigo, porque a riqueza dos mares será trazida. Diga, e a você virão as riquezas das nações. Transferência de riqueza. Vem gente de longe. Porque o Senhor diz, há uma glória sobre nós. Há uma glória sobre a sua vida. Tem trevas para todos os lados. Por isso que a gente se envolve com a glória. A glória, essa luz dissipa as trevas. A escuridão para todos os lados. Mas essa glória dissipa. Ela destrói com as trevas. Vamos orar? Nós vamos orar. Deixa o Espírito Santo te dar criatividade na sua oração, da inspiração. Porque eu sei que a realidade de um não é a realidade de outro. Precisa de barcos cheios? Precisa de 153 grandes peixes? Precisa de barcos cheios e 153 grandes peixes? Precisa de um que resolve o problema? O que é que você precisa? Precisa dessa unção sobre os seus barcos que faz com que os peixes pulem para a tua rede? Eles são atraídos para a tua rede. Ah, que coisa gloriosa, hein? Coisa gloriosa, não tem nem força. Você só lança a rede, o barco, e vai entrando. Deus vai mandando, Deus vai enviando. Viva por fé, filho. Coisa mais incrível é se viver por fé. É viver por fé. É tirar a sua vida das suas mãos. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. É tirar o seu negócio das suas mãos. Coloque nas mãos do Senhor. E só peça a Ele, me dê, Senhor, estratégias novas, visão nova, revelação nova. Eu preciso disso, Senhor. Eu quero viver essa glória. Eu quero desfrutar dessa glória. Eu quero, meu Deus, Senhor, que essa glória seja vista na minha vida. Que as pessoas, que as nações venham atraídos por essa glória. Essa glória é a tua bênção. Essa glória é o teu Espírito na minha vida. Essa glória é o teu Espírito no meu negócio. Essa glória, meu Deus, é que faz com que os peixes sejam atraídos para ela. Então ore, apresente a Deus e diga a Deus, Senhor, apesar de tudo, eu creio no sobrenatural. Eu creio em resultados sobrenaturais. Eu creio, meu Deus, que eu vou viver um junho, um julho, um agosto, um setembro, um outubro, novembro, dezembro extraordinário. Eu creio, meu Pai, eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, e eu me faço como Pedro, eu me faço como os pescadores, eu me faço, meu Pai, ó meu Deus, dependente do Senhor. Nós nos esforçamos, eu me esforcei tanto, mas o resultado não foi o que eu esperava. Eu me esforcei, eu tenho me esforçado, mas eu sei, meu Deus, que a tua bênção sobre a minha vida pode mudar todo o cenário. A tua bênção sobre a minha vida pode mudar todas as circunstâncias. A tua bênção sobre o teu
o meu negócio, meu Pai, ó meu Deus, sobre o meu trabalho, sobre a obra das minhas mãos, ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com eles, eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Deus, peixes entrando nas redes, eu declaro, meu Pai, o sobrenatural entrando, meu Deus, ó meu Deus, eu declaro, Senhor, mostra a tua glória, Senhor, mostra a tua glória, meu Pai, mostra a tua glória, ó meu Deus, que a tua glória resplandeça. O Senhor disse que haveria trevas para todos os lados, há trevas para todos os lados, mas sobre o teu povo resplandece a glória do Senhor. Eu declaro, meu Deus, Senhor, o crescimento será tamanho que ele vai, meu Pai, precisar, meu Deus, parceiros, ele vai precisar ampliar. O Senhor disse, pense grande, amplie as vossas tendas, e eu declaro, meu Deus, Senhor, ele crescendo, ele expandindo, ele avançando, ó meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, amplie a visão, dê estratégias, dê revelação, dê graça, dê favor, abençoe, meu Deus, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Declara, 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 consagra o meu mês, declara o meu mês, declara o meu mês, declara o teu mês, declara o teu mês. Declara em nome de Jesus. Fala, junho será sobrenatural. Junho, julho, agosto, setembro, em nome do Senhor Jesus, é um ponto de virada. É um ponto de virada na minha história. É um ponto de virada, meu Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio que o que eu vou fazer agora, meu Deus, Senhor, vai repercutir por muito tempo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, eu profetizo, meu Pai. Faça entrar, meu Deus, faça entrar nas redes, faça entrar, meu Deus. Lança nas redes é com Ele, mas fazer entrar é com o Senhor. Eu declaro, meu Deus, de visão nova, estratégias novas, ideias novas. Dê a Ele, Senhor. Ah, meu santo e poderoso Deus, quando a tua bênção está sobre a vida de uma pessoa, pode ter tudo para não acontecer, mas vai acontecer. Pode ter tudo para não dar certo, mas vai dar certo, Senhor. Ah, meu Deus, a tua bênção é a diferença, o teu favor é a diferença. E eu declaro isto sobre a vida desses homens, dessas mulheres, desses empresários, dessa equipe, desse time. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o sobrenatural se movendo, meu Deus. Eu declaro, meu Deus, circunstâncias sendo alteradas, mudanças acontecendo de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Quais são os peixes que precisam entrar na tua rede? Em nome de Jesus. Quando Deus diz, levante-se, Isaías começa com levante-se. A segunda palavra é resplandeça. Deus está dizendo assim, olha, eu não quero um povo caído, eu não quero um povo acomodado, paralisado. O primeiro chamado é para se levantar. Se levanta no Espírito, se levanta na fé, se levanta espiritualmente, quer dizer, assuma um posicionamento. O segundo chamado é resplandeça. Quer dizer, haverá uma influência sobre a tua vida, haverá uma luz sobre a tua vida, que vai atrair pessoas, atrair negócios, atrair prosperidade para a tua vida. Essa é a palavra. Quando a gente se levanta, nós mostramos a Deus, eu creio, Senhor, eu confio, eu sei o que o Senhor vai fazer, eu acredito, Senhor. Peça a Deus estratégias novas, peça a Deus que amplie a sua visão e te dê a visão certa. Peça a Deus que te dê ideias novas. Peça a Ele, Senhor, eu preciso de estratégias divinas, eu preciso de estratégias divinas, eu quero estratégias novas, eu quero ferramentas novas, eu quero uma unção nova, eu quero uma graça nova para viver coisas novas. E Deus vai te dar graça que não está a todos, nem todos têm, mas você vai receber. Peça a Ele, fale, Deus, eu quero essa graça, eu quero estratégias, eu quero visão, eu quero revelação, eu quero ideias, eu quero ferramentas novas. E Deus vai dar a você. Fala com Ele. Tira o medo que me assombra, vitorioso és na batalha.
sei, Ele me guarda. Em Ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Você pode. Em Ti Você pode. não há limites. Não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Tua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Deus vai te dar estratégias. Essa batalha não há o que temer. Em todo tempo Ele te guarda. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Eu quero que você se una ao teu grupo, a pessoa que está com você, a equipe que está com você, e vocês vão fazer a concordância agora e declarar em nome do Senhor Jesus um mês sobrenatural. Vocês vão declarar que junho será glorioso, poderoso, incrível, sobrenatural na vida de vocês, coletivamente e individualmente, em nome do Senhor Jesus. Vai, declara com toda a tua fé e diga em nome do Senhor Jesus: o nosso mês, o mês do nosso grupo, da nossa equipe, será glorioso, poderoso, incrível, sobrenatural, vai superar as expectativas, vai além das expectativas, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com eles, eu declaro com eles, eu profetizo com eles. Ó meu Deus, vai superar as previsões, vai superar as expectativas. Que seja um mês extraordinário, que seja um mês glorioso, incrível, sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Que a luz resplandeça sobre esse grupo, que a luz resplandeça sobre essas empresas, que a luz resplandeça sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, esta unção sobre a vida deles. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que a tua graça, teu favor seja derramado sobre a vida deles, sobre o negócio deles, sobre o time deles, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, é o que eu profetizo, é o que eu determino com eles, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Diga em nome do Senhor Jesus, de mãos dadas ainda, diga comigo, diga: nós nos levantamos, em nome de Jesus, a luz de Deus brilha sobre nós. Diga: nenhuma escuridão impedirá o propósito de Deus em nossas vidas. Diga: a glória do Senhor será vista sobre nós. Diga: portas de oportunidades se abrirão diante de nós. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: eu declaro sobre a nossa vida, sobre a minha vida profissional, diga vida financeira, diga serão iluminadas, diga pela sabedoria de Deus, pela graça e o favor do Senhor. Diga: eu declaro, diga pessoas certas, recursos certos e oportunidades certas, diga chegarão em nome de Jesus. Diga: eu viverei, diga uma nova estação de crescimento, favor, diga e cumprimento de promessas. Diga: porque eu ando na luz e a luz se manifesta na minha vida. Diga: as trevas não têm poder sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: não importa quão escuro esteja o cenário, o que determina o meu futuro, diga, é a glória de Deus sobre a minha vida. Diga: e a glória de Deus está sobre a minha vida. Diga: eu vou brilhar, porque ninguém pode ofuscar aquele que anda na glória. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: eu sou como uma cidade edificada sobre o monte. Diga: ninguém pode esconder. Diga: ela brilha. Diga: e vai brilhar
a cada dia mais, para a honra e a glória do Senhor. Amém?